Você acompanha agora mais um episódio da série Diálogos sobre a Fome. Eu conversei com a professora Sandra Chaves, que é integrante da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia e coordenadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que detalhou a situação atual do país nesse combate. Não ter certeza se vai ter o que comer em casa, deixar de comer um alimento rico nutricionalmente por falta de condições ou viver a fome mesmo, a restrição total de alimentos na forma mais dura. Todas essas realidades são insegurança alimentar e essa realidade atinge aí cerca de 64 milhões de brasileiros, e segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE em abril. Desses 64 milhões, 9 milhões vivem a fome na forma mais grave. Para a gente falar sobre esse assunto, nós convidamos a Sandra Chaves, que é professora da Universidade Federal da Bahia e também coordenadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Professora, antes de tudo, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa tão importante. Muito obrigada. Obrigada também pela oportunidade, Renata. Professora, antes da gente começar a destrinchar esses números, eu gostaria que você explicasse para a gente, por favor, essa diferença de classificação, né? Esses diferentes níveis de insegurança alimentar que a gente tem no Brasil, até chegar à forma mais grave, que é a fome. Como que cada nível desse se caracteriza e como que os estudos conseguem chegar até essa classificação? Bom, nós temos uma lei orgânica de segurança alimentar que foi promulgada em 2006, que estabelece o conceito de segurança alimentar como o acesso de todos, em todo o tempo e lugar, a alimentos de acordo com a sua necessidade, sem prejuízo de outras necessidades, que respeitem a questão cultural, a biodiversidade com alimentos sustentáveis. Então, é muito grande. A partir desse conceito, nós introduzimos no Brasil a escala, validamos para o Brasil a escala de insegurança alimentar. Essa escala nasceu nos Estados Unidos, veio sendo adaptada. No Brasil, nós fizemos a validação em 2003. É uma escala brasileira de segurança alimentar, uma escala psicométrica, porque ela mede a percepção do indivíduo sobre o acesso ao alimento. De todas essas dimensões da segurança alimentar, a escala mede o acesso. Tanto que a primeira pergunta da escala é: nos últimos 3 meses, a senhora, porque em geral é a mulher provedora, né, que compra o alimento, que prepara na casa, mas também pode ser o homem, a senhora ou o senhor, teve alguma preocupação de que faltasse dinheiro para comprar comida? Se disser não, ela já está em segurança alimentar. Se disser sim, o questionário prossegue. E daí nós temos alguns gradientes da situação. Se fica na preocupação, sem maiores, não relata alterações importantes de quantidade e qualidade, é a insegurança leve, insegurança moderada leve. Se já relata alteração de quantidade e de qualidade, eu deixo de comer carne bovina ou frango e tiro, mas protejo a alimentação da criança, diminuo a quantidade, é uma moderada. E se não há mais isso, eu tenho alteração profunda de qualidade, de quantidade, e isso atinge também as crianças da casa, eu tenho a insegurança grave. E a insegurança grave é aquela em que relata assim: não ter o que comer, não ter o que dar para alimentar seus filhos, né? Então, situação de privação extrema que é compatível com a fome. Professora, agora a gente sabe que a fome está presente em todas as regiões do país, mas esses números não são distribuídos de forma homogênea, né? A gente tem algumas regiões que historicamente apresentam uma dificuldade maior nesse sentido. Por exemplo, as regiões Norte e Nordeste, elas vieram novamente com uma incidência maior de insegurança alimentar, na comparação, por exemplo, com a região Sul, que tem os números bem abaixo. Há uma desigualdade regional muito forte também? Totalmente. A insegurança alimentar, em todos os seus gradientes, ela reproduz as desigualdades estruturais do país. Então, desigualdades de renda, a desigualdade de oportunidade no mundo do trabalho, as desigualdades sociais em geral, elas se refletem na insegurança alimentar, porque quando falta alimento, faltou tudo, né?
já faltou renda, já faltou acesso ao alimento, já faltou escolaridade, até para ocupar melhores lugares no mundo do trabalho. Então, a desigualdade sempre, desde 2004, quando aplicamos pela primeira vez a escala, Norte e Nordeste são as regiões que apresentam os piores resultados, né? Agora, todo o país é capaz de sentir o reflexo quando você tem um impacto muito grande na insegurança alimentar. Por exemplo, lá em 2013, né, quando nós tivemos os melhores resultados, nós tivemos em cada 10 domicílios, quase 8, 7,7 em insegurança alimentar. Foi o nosso melhor resultado, né? Isso no Brasil, né? No Sul, isso chegava a 85, quer dizer, em cada 10 eu tinha 8,5 de domicílios em segurança alimentar. Mas no Norte e Nordeste, que antes era bem abaixo, subiu para 6. Olha a distância, sempre fica abaixo do Brasil e muito distante do Sul e do Sudeste. Quando nós tivemos a enorme crise com a pandemia, também o Sul e o Sudeste sentiram bastante. E a segurança alimentar lá caiu para em torno de 50% dos domicílios. Ele era 85% dos domicílios em segurança. Caiu para 50%. Mas Norte e Nordeste, que já estavam numa situação mais abaixo, desceram muito, né? Ficaram com 30%, 25% de domicílios em segurança alimentar. Então, podemos dizer o seguinte, que todo o país, todas as regiões se ressentem de falta de políticas públicas que promovam a igualdade e o acesso ao alimento. E aquelas regiões que estruturalmente, historicamente, estão mais distanciadas do processo de desenvolvimento integrado do país, sofrem. Você falou sobre esse mapa da desigualdade, o mapa da fome no Brasil, pelas regiões. Da mesma forma como a gente pode traçar regiões que têm uma incidência maior do problema, também é possível traçar um perfil dessas famílias, dessas pessoas que vivem a fome? A fome no Brasil, ela tem gênero, tem raça, tem condição social? Totalmente, Renata. Os estudos mostram. Ela tem endereço, tem gênero, tem raça e cor, tem escolaridade, né? E até tem idade. Então, o que vemos? Região Norte e Nordeste aumenta o risco de insegurança de domicílios em insegurança alimentar. Se o domicílio for chefiado por mulher, aumenta o risco de insegurança alimentar. Quando eu falo aumenta o risco de insegurança alimentar moderada e grave, né? Que são as faixas mais graves da situação. Se essa mulher for de cor preta ou parda, aumenta muito o risco de insegurança alimentar grave, moderada e grave nesses domicílios. Se ela tiver menos de 4 anos de escolaridade, também aumenta bastante o risco. Se a renda for até meio salário mínimo por pessoa na família, também aumenta muito o risco. Então, todas essas situações, elas são, e como a gente estava falando de desigualdade, o impressionante é que Josué de Castro, ele conceituou e denunciou a fome no Brasil nos anos 40, com o livro Geografia da Fome e seus estudos da época. E lá ele falava do modelo de desenvolvimento econômico, da distribuição da terra e da riqueza no país. E quando a gente olha hoje, você vai ver o mesmo padrão desde 2004, e mesmo esses dados recentes, você tem os mesmos determinantes, a situação está bem menos pior do que durante a pandemia, ainda assim, os mesmos fatores, Norte, Nordeste, mulher, chefe de família, preta ou parda, baixa escolaridade, baixa renda, são os fatores determinantes. As características vão mudando um pouco, né, professora? Tem um outro ponto importante que a pesquisa também traz, do IBGE, que é a maior parte das famílias que sofrem com a fome tem crianças. E aí a gente está falando mais do que nunca de um problema que não é só emergencial, mas é estrutural também, né? Porque quando a gente fala em crianças, a gente está falando delas sentirem fome nesse momento, mas também de apresentarem dificuldade de aprendizado, de crescimento, maior incidência de doenças crônicas. É uma reação em cadeia, uma bola de neve. A fome, ela traz impactos a longo prazo? Às vezes a única renda estável na família é o do aposentado. E isso segura um pouco
a situação. E o domicílio com criança sendo mais vulnerável, né, e é uma vulnerabilidade muito importante, né, mostra que nós não estamos protegendo bem nossas crianças, né, e gerando, quer dizer, fazendo uma geração que pode ter problemas cognitivos, problemas no crescimento e desenvolvimento. Não foi à toa, Renata, que em 2022 nós tivemos um número imenso de crianças internadas por desnutrição, que é a fome levada no seu plano biológico mais profundo, de nutrição energético-proteica. Isso não acontecia no Brasil com essa proporção há muitos anos, né? E voltamos a ter muitos casos de desnutrição infantil a ser tratado em termos de hospitalização, né? Fora as crianças, e essas são as crianças que a gente tem acesso, fora o que nós sabemos está acontecendo nas comunidades indígenas, em populações que nós não alcançamos ainda com todas as nossas pesquisas. E aí, sem dúvida, o mais importante é a realidade de cada pessoa, né? O ser humano. Mas a gente não pode negar também que isso traz um impacto econômico muito grande para o país também, né? Porque é mais gasto com saúde pública, por exemplo, capacidade de trabalho que é perdida, tem todo um impacto social, mas econômico também, né? Isso. Na verdade, assim, a insegurança alimentar, ela é impactada pelo modelo de desenvolvimento econômico, não inclusivo, né? Que não distribui bem a riqueza e efetivamente impacta desse modelo também. Se tiver vai exigir uma série de intervenções que vão ficar cada vez mais onerosas para a sociedade, para o conjunto da sociedade. E como você diz, perda de vida não tem preço, né? Você perder vidas, você assinalar um futuro não promissor, com menor desenvolvimento e crescimento, né? É um prejuízo para toda a sociedade. Professora, e considerando esses impactos a longo prazo que a gente está falando aqui, isso, na sua opinião, gostaria de ter uma análise sua, isso mostra também que as soluções, elas precisam ser emergenciais, mas também estruturais, porque a gente precisa, sem dúvida, gerar emprego, gerar renda, investir em educação, mas também é preciso que essas pessoas estejam alimentadas enquanto essas políticas estão em andamento, né? Na sua opinião, é preciso ter programas de transferência de renda, por exemplo, como o Bolsa Família, que o IBGE apontou como importante na redução ainda desses números, mas também é importante que esse tipo de programa esteja aliado a políticas públicas com efeito a longo prazo? Essencial, Renata. Aprendemos lá com Herbert de Souza, né, o Betinho, na Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria, nos anos 90, que quem tem fome tem pressa. Porque mesmo que tenhamos todos o foco, a direção, a vontade política de mudar todos esses fatores, né, que determinam as situações de exclusão e fome, as pessoas estão precisando de ajuda hoje. Porque se elas não comerem hoje, elas não têm energia para trabalhar, para procurar trabalho, para aprender, para se desenvolver, né? Então, nós precisamos associar medidas emergenciais que distribuam um benefício de consumo imediato, como a cesta básica, como a transferência de renda e tal, mas, ao mesmo tempo, e essa é a tarefa que torna tudo bastante complexo e desafiante do país, promover acesso à educação, acesso à moradia de qualidade, acesso ao mercado de trabalho, que cada vez mais vai se especializando e exigindo um nível de formação melhor das pessoas, né? Porque nós temos também no Brasil o analfabetismo geral cresceu bastante, mas nós temos adultos com analfabetos funcionais, que não têm capacidade cognitiva de aprender uma função mais tecnológica. E nós sabemos que as funções mais simples estão desaparecendo do mercado de trabalho, né? Então, são pessoas que vão precisar de um apoio governamental possivelmente a vida inteira, entendeu? Porque não terão condições de participar do mercado de trabalho. Então, esse é um desafio muito grande para nós na sociedade brasileira, porque é dar o prato de comida, né? Dar o acesso ao alimento hoje e, ao mesmo tempo, criar condições para que essas pessoas ganhem a sua emancipação, possam participar do mercado de trabalho, contribuam para o desenvolvimento do país. Agora, é importante um detalhe,
que nós já estudamos aqui, já acompanhamos famílias beneficiárias de programas de transferências de renda no interior da Bahia, com a nossa equipe de pesquisa aqui durante 3, 4 anos. E via exatamente a mudança do Bolsa Alimentação para o Bolsa Família, lá do final dos anos 90 para o início dos anos 2000 até 2006. É impressionante como a transferência de renda muda o perfil dos municípios. Porque esse é um recurso que fica no município. Ele vai para a mão da mãe mulher, ela compra na feira, ela compra compra da farmácia. Esse recurso circula no próprio município. Então, nós acompanhamos a melhoria dos municípios. Eles vão também a uma microeconomia local que se movimenta. Isso também gera emprego. Isso também gera fixação das pessoas naquele território para não engrossar essa pobreza urbana tão séria que vivemos, né? Então, no outro dia, eu acho que o presidente estava dizendo assim, não, eu quero que essas pessoas saiam da transferência de renda. Sim, o objetivo é que a gente possa não precisar transferir renda, né? Que cada um, a não ser aqueles que tenham algum tipo de doença ou invalidez que não permitam participar do mercado de trabalho. Mas o ser humano, ele foi preparado, ele tem essa sensibilidade de conquistar seu lugar, né? A partir do trabalho, a partir da sua formação do seu trabalho. Então, o que nós queremos é isso, mas a médio prazo nós vamos precisar manter transferência de renda, cesta básica, programas de acesso a alimento direto, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, tudo que possa garantir alimentação à nossa população. Até não precisar desse tipo de programa ainda é um longo caminho, né? Um outro ponto interessante também que o estudo traz, professora, é com relação à incidência de famílias que vivem a fome e a insegurança alimentar, que vivem no campo. E para quem não tem muita convivência com a zona rural, num primeiro momento pode parecer contraditório, né? Você pensar num espaço onde seria mais fácil ter uma alimentação de qualidade, uma alimentação saudável. Qual é o problema maior, a dificuldade maior para essas famílias que enfrentam esse problema e vivem no campo? Falta incentivo de alguma forma? Falta muito. Nós precisamos fazer o seguinte, nós havíamos recuado. Sempre também tem um problema estrutural, e sempre o campo teve uma situação social pior em relação ao urbano. Ainda que a pobreza e a insegurança alimentar urbana seja imensa, é muito grande. Aqui na Bahia, no dado de 2022, a insegurança alimentar em domicílios rurais foi menor do que a urbana, por conta de muitos programas sociais, o programa Água para Todos, Luz para Todos, que requalificou o campo. Então, nós tivemos alguns programas voltados a incentivo da agricultura familiar. O programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar foi muito importante, porque fez dos municípios do interior um círculo virtuoso. A família da agricultura familiar produz, vende para os programas públicos, alimentação escolar, alimentação do albergue, hospital e tal. Então, você precisa de crédito, precisa de assistência técnica e precisa de garantir mercado para o pequeno agricultor, né? E nós temos um grande problema entre nós, que é outro fundamental, que é a questão fundiária, a posse da terra, né? Nós temos muitos agricultores familiares que não são donos da terra, né? Porque Josué de Castro já denunciava em 1940 que nós precisávamos fazer reforma agrária. Não fizemos. Até hoje, ainda é uma luta, né, a questão da posse da terra. Então, nós temos meeiros, grileiros, poceiros, fundo de pasto, meio de pasto, várias categorias, né, que se relacionam com a terra, que produzem, mas que não são donos da terra. Isso também dá insegurança e dá fragilidade a esse mundo do campo. Além disso, há uma questão que para nós que atuamos na área da nutrição e da nutrição de saúde coletiva, uma preocupação muito grande, que é o valor que a sociedade foi construindo para os alimentos, né? Ou o desvalor, né? Assim, eu tenho um alimento no meu quintal, né? Eu tenho plantas alimentícias muito interessantes no meu quintal, mas eu planto, vendo e compro ultraprocessado, né?
Eu valorizo o suco de caixinha, mas não valorizo o suco da fruta que está no meu quintal. O produto dessa sociedade de mercadoria, o marketing alimentar, né, que faz essa propaganda intensiva, que faz com que nossas crianças adorem o ultraprocessado. Não só as crianças, né? Muitos adultos também, um ultraprocessado com muito açúcar, com muita gordura adicionada e tal, também há isso. Então, eu vendo o produto para comprar ultraprocessado. Mas nós precisamos, sim, revalorizar a família do campo, o trabalho no campo, com assistência técnica, crédito e acesso digno a mercado, né? Aí nós conseguimos criar condições de vida para que as pessoas vivam no campo, reproduzam e as famílias continuem lá. Professora, você estava falando sobre o consumo de ultraprocessados, inclusive tem um levantamento da Unicef que fala exatamente disso, né? Que há um consumo muito maior de ultraprocessados, de alimentos industrializados de forma geral, entre as famílias que recebem benefícios sociais, que recebem Bolsa Família, por exemplo, são alimentos de fácil acesso, né? Alimentos mais baratos. Isso também mostra uma nova forma, uma nova característica da insegurança alimentar e da fome, porque antes a gente pensava muito na falta de comida. Agora a gente fala também da qualidade do que se come, né? Muitas vezes a insegurança alimentar, ela pode estar associada, por exemplo, à obesidade, ao aumento de doenças cardiovasculares também? Totalmente, porque quando nós medimos aqui esse acesso ao alimento, a gente está dando para a dimensão da insegurança alimentar. Mas a insegurança é alimentar e nutricional, né? Que alimento é esse? Né? Em termos de qualidade sanitária, qualidade nutricional, né? Qualidade físico-química desse alimento. Então, hoje nós temos insegurança alimentar associada com sobrepeso e obesidade entre crianças e adultos, em todas as faixas etárias. Por quê? Há um conceito que se trabalha na área alimentar que se chama ambientes alimentares. O que isso diz? Existem ambientes que são oásis. Oásis, eu tenho muita oferta de comida de verdade, alimentos in natura, hortifrutis e tal, com preço adequado. Pântanos, eu tenho parte de oferecimento desses alimentos in natura, hortifruti, granjeiros, e tenho parte de processados e ultraprocessados. E nos desertos alimentares eu tenho predomínio da oferta de ultraprocessados. E todas, não é só no Brasil, também estudos internacionais mostram. Onde reside a população mais vulnerável à insegurança alimentar, à renda, à escolaridade, onde estão os desertos alimentares. Por quê? Você vai colocar ultraprocessado, que tem maior tempo de prateleira, ele tem um menor custo, é feito para dar saciedade e para dar prazer, né? Então, entre comprar um maço de alface, que eu não sei como é que anda por aí, aqui está custando R$6 a R$7, um molho de alface nessa crise climática agora, né? Um pacote de biscoito que custa R$2, a criança vai preferir o pacote de biscoito recheado, que custa R$2, que ela vai ficar satisfeita, feliz, e por um tempo não vai reclamar de fome. O molho de alface, não. Entendeu? Isso é um dado de realidade, né? Então, você tem muito mais alimentos ultraprocessados exatamente onde vivem as pessoas, que a gente precisa melhorar a qualidade alimentar. Por isso você tem a pobreza associada com a obesidade. Apesar que está em todos os segmentos da sociedade, né? Nós temos um crescimento muito grande por conta dessa qualidade, a dimensão nutricional da nossa alimentação. A gente está falando sobre a alimentação saudável, a importância da valorização, por exemplo, da agricultura familiar. Ela foi muito importante para que a gente saísse daquela situação bem mais grave lá em 2004. Quando a gente chegou em 2014, a gente conseguiu sair oficialmente do mapa da fome da ONU. E aí o investimento em agricultura familiar, reforço da merenda escolar, políticas de segurança alimentar em geral, tudo isso foi muito importante para que a gente conseguisse dar essa virada nesses anos. Nesse momento que a gente está vivendo hoje,
essas mesmas fórmulas funcionam? As mesmas medidas que conseguiram tirar a gente de uma situação mais grave naquela época, elas podem ser usadas agora? Ou com os novos desafios, o novo mundo que a gente está vivendo, essas medidas já não cabem mais? Olha, nós costumamos dizer na rede, os pesquisadores da rede brasileira, né, que nós precisamos fazer mais e melhor. Não podemos desanimar, porque nós sabemos tirar as pessoas da pobreza e da fome. Nós fizemos isso. Né? Nós fizemos isso. Agora, mostrou que não era uma forma sustentável. Porque com a crise política, social, pandemia, nós chegamos a uma situação escandalosa de mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Né? Então, agora o desafio é fazer isso de uma forma mais sustentável, né? Que possa realmente permanecer como política de Estado, que possa não ser suspensa, né, cancelada por diferentes governos, mas seja uma política de Estado e do conjunto da sociedade defendendo esses valores, né, do direito humano à alimentação, da soberania alimentar. E o que nós vamos aprendendo nos últimos anos, que é um desafio para nós, são os desafios climáticos, né? Incidindo na produção de alimentos, na formação de preços, porque eu posso dar uma transferência de renda, ótimo, aumentei bastante o valor, a média está quase R$700 por família, mas o arroz e o feijão estão muito caros, o hortifruti grangeiros está muito caro, né? Quer dizer, a tal da bandeja de ovo que custava R$10 com 30 ovos, está R$20, R$29, né? Então, há uma outra ponta aqui desse esquema que tem que ser enfrentada. E não é enfrentada com política simples. Né? Nós temos que entender o desafio climático, investir no desafio climático, saber lidar com ele, né? com esses extremos que nós estamos vivendo, para poder garantir a produção de alimentos. Nós não temos um déficit ainda de produção de alimentos, nós temos mecanismos ruins de distribuição, inadequados. Nós estamos tendo agora, pela primeira vez, foi assinada em dezembro, uma política nacional de abastecimento. E agora, em maio, vamos discutir com uma plenária aberta, com pesquisadores e sociedade e tal, um plano nacional de abastecimento alimentar. É uma inovação. Espero que seja muito importante, porque nós vamos pensar os sistemas alimentares nos seus diferentes biomas. Como é que eu consigo alimentar escolares lá no Médio Amazonas, com alimentação adequada, saudável, viável economicamente e adequada nutricionalmente, que é diferente do que eu vou fazer na periferia urbana de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Salvador, né? Mas eu quero alcançar todos. E o Brasil, Renata, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar... Tem coisas que a gente sabe fazer direito, né? Não existe um programa de alimentação escolar como o brasileiro no mundo. Você alimenta 40 milhões de crianças por dia, de norte a sul. Ah, tem problemas? Falta um dia? Tem problemas. Nós tivemos até um retrocesso com a pandemia, estamos retomando. Mas é uma capilaridade muito grande. É uma possibilidade de você promover uma alimentação saudável a esses brasileiros na escola, né, em todo o país. É um instrumento de política social e de política de segurança alimentar fundamental. Né? A nossa tecnologia de transferência de renda é festejada e é compartilhada com vários países do mundo, porque foi uma forma de fazer uma ligação quase que direta entre o cidadão que necessita e o sistema bancário, que vira um sistema de banco, então tem pouco vazamento. Então, o custo de $1 que sai lá do governo federal, quase 80 centavos chega na mão do cidadão. Né? A maior elasticidade de renda desse tipo de programa. Tecnologias que a gente, inclusive, está ensinando. Como eu falei antes, o programa da agricultura familiar, o que ele está fazendo agora? Nós estamos retomando o Programa Nacional o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, né? Mas ele está mais sensível. O que ele está mais sensível? Aprendemos que a mulher... Nós temos 30 milhões de domicílios chefiados por mulheres. Boa parte desses domicílios é chefiado por mulher parda ou preta, que está em maior risco de insegurança alimentar. Né?
ela não tinha acesso ao crédito. Então, agora você tem o crédito da agropecuária para a mulher. Você pode ter numa família da agricultura familiar o homem e a mulher com uma cota de crédito. Entendeu? Eles vão atender, produzir isso. Você requalifica isso. Você tem um programa voltado para jovens, para também valorizar o trabalho do jovem no campo. Você tem escolas agrícolas magníficas formando pessoas para trabalhar com ciência, com tecnologia no campo, produzindo comida de verdade, mas usando os melhores recursos possíveis. Então, o que aprendemos de 2003 até 2014, durante 10, 12 anos, é a nossa base para aperfeiçoar o que fazer. Né? Nós aprendemos quais são as lacunas, aprendemos que precisamos aperfeiçoar, aprendemos cada vez mais, como o Transferência de Renda hoje está fazendo, a valorizar. Tem que permanecer a criança na escola, garantir que a criança fique na escola, e essa escola tem que ser interessante. Essa escola tem que promover uma qualificação para o trabalho, uma inserção desse jovem na vida econômica também do seu lugar. Né? Aprendemos que eu tenho que dar cada vez mais um significado, uma proteção a essa mulher chefe do domicílio. Né? Eu aprendi que eu tenho que melhorar a qualidade, também o programa de educação de jovens e adultos, a qualificação do adulto na educação, melhorar a qualidade da moradia, enfim, é um conjunto de tarefas. Então, mais e melhor, eu acho que esse é a nossa tarefa, é o nosso mantra, né? De ir aprendendo, e até aprendendo, Renata, que é uma coisa que nós precisamos fazer. Durante a pandemia, os movimentos sociais nos ensinaram muito de como alcançar as pessoas que a gente, antes da política pública, chamava de invisíveis, aquela que é a extrema pobreza, que não é nem alcançada pelos programas sociais. Né? Mas os movimentos sociais sabem onde essas pessoas estão. E fizeram trabalhos incríveis de proteção, de doação de alimentos e tudo durante a pandemia. Precisamos trabalhar com essas pessoas, reconhecer suas tecnologias sociais, aprender e incorporar essa tecnologia no Estado, para que possamos todos nós alcançar essa população muito vulnerável. Já temos os instrumentos, já sabemos o que deu certo no passado, talvez agora um olhar para as fragilidades do nosso programa de erradicação da fome, para que agora seja construído com uma base mais sólida do que foi no passado, né? Para quando vierem imprevistos como uma pandemia, por exemplo, a gente sinta menos o baque, né, professora? Isso. O que eu acho muito importante, por exemplo, o papel que a mídia está fazendo, como vocês fazendo esse programa agora, como está sendo na mídia, porque a sociedade brasileira tem que se perceber que essa fome do outro, essa fome tem a ver comigo também, tem a ver com cada um de nós. Né? Betinho chamava de uma ética, né? Ética e solidariedade na sociedade, que não é ético conviver como cidadão com fome se ele não escolheu isso, né? Se ele, né, por não ter acesso ao alimento. Né? Então, precisamos ter essa sensibilidade, dar essa informação, que as pessoas entendam que isso existe. Porque não é só o Estado, a sociedade precisa estar ligada, precisa estar mobilizada, precisa estar motivada, porque quando eu vou discutir lá uma reforma tributária, né, e saber que isso vai mexer, estou falando da desoneração, da tirada de tributos da cesta básica, né, isso tem a ver com a comida que eu vou colocar no prato amanhã. Eu vou ampliar acesso da população a alimentos da cesta básica, né, se eu desonero essa cesta básica. Se eu consigo desenhar sistemas alimentares que eu aproxime mais o produtor do consumidor. Porque, veja bem, eu não posso imaginar que eu estou aqui comendo uma salada em Salvador, que foi comprado o material lá na CEAGESP, em São Paulo, que veio pela rodovia até Salvador. Nós estamos pagando todos esses tributos, né? Combustível, pneu, motorista, manutenção do caminhão, impostos, tá. Claro, vou pagar muito caro. Mas se eu tenho um cordão de produção de alimentos básicos no entorno do município, eu garanto uma alimentação mais fresca, mais saudável e de menor custo. Né? Tudo isso são políticas que, infelizmente, não foram construídas no Brasil.
né, na hora que poderia ser. Né? Nós tiramos todos os trilhos, nós acabamos com a navegação pelos rios e foi só rodovia, encarecendo o produto, porque o petróleo é nosso, né? Então, está aí encarecendo o transporte desse alimento, né? E concentrando muitas indústrias de produção no sul do país. Então, tornando muito caro alimentar o resto do país, né? Então, hoje você tem já... Isso foi muito, acho que se aprendeu que você precisa promover desenvolvimento em todas as regiões. Garantir o abastecimento alimentar em todas as regiões, reconhecendo as características dos biomas, favorecendo aquilo que pode ser produzido com qualidade em cada realidade do país. Então, são aprendizagens, né, que a gente vai acumulando. Professora, quero te agradecer muito por essa conversa, viu? Por todas as contribuições que você trouxe para a gente sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada. Obrigada também pela oportunidade, estaremos sempre à disposição.